Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos sobre intercâmbios. E eu tô super ansiosa pra falar um pouco mais sobre esse assunto, porque é o meu intuito desde quando a gente resolveu criar esse canal. Compartilhar um pouco mais sobre as minhas experiências de intercâmbio. E eu quero falar bastante sobre o au pair aqui, quero tirar dúvidas de vocês, quero destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. E depois disso, eu vou começar a lançar uma série de outros vídeos onde eu vou trazer amigos meus que fizeram intercâmbios em outros lugares pra gente trocar experiências, pra gente compartilhar as nossas ideias e trazer o melhor conteúdo pra vocês. Vai ser bem legal. Eu quero começar falando do au pair pelo fato de ser o intercâmbio que eu percebi que é muito pouco difundido aqui no nosso estado. Lá nos Estados Unidos eu tive vários amigos brasileiros e eu diria que 95% eram de São Paulo, os outros 5% eram de outras regiões do Brasil, mas de Goiás eu não encontrei quase ninguém. O que me fez perceber que a gente tem uma certa deficiência de informação e, além disso, uma grande deficiência de contato com outras culturas. Isso, infelizmente, é muito difícil para nós. A gente quase não recebe turistas por aqui, a gente não tem esse contato, a gente não tem como nem praticar o nosso inglês, muitas das vezes, né, com pessoas de fora. Então, eu quero falar bastante sobre o au pair, porque eu sinto que é um assunto de interesse de vocês. Quando eu completei 1 ano lá nos Estados Unidos, há um pouco mais de 1 ano atrás, eu fiz uma série de vídeos no meu Instagram compartilhando esse momento com as pessoas que me seguem. E eu recebi mais de 30 directs de pessoas falando: nossa, eu queria tanto fazer a mesma coisa, mas eu tenho medo. Ou nossa, eu queria tanto fazer um intercâmbio, mas eu não tenho dinheiro. Enfim, uma série de limitações que muitas das vezes a gente mesmo se coloca, porque às vezes essas limitações nem existem. E eu lembro que eu me colocava também nessa posição. Quando eu tava na faculdade, às vezes eu até pensava assim vagamente sobre fazer intercâmbio, mas eu pensava já de início na barreira da língua. Eu falava: nossa, mas como é que eu vou chegar, né? Eu vou estar longe da minha família, eu vou chegar, eu vou ter que fazer amizades e como é que eu vou me virar? E além disso, a questão financeira sempre pegava muito pra mim. Eu sempre pensava: nossa, nunca vou ter dinheiro pra fazer isso. Poderia até ser uma vontade muito grande, mas que eu colocava 1 milhão de barreiras e que não acontecia por conta disso. Por isso eu resolvi falar um pouquinho mais aqui, porque muitas das vezes essas barreiras, essas limitações, elas existem só dentro da nossa cabeça. E o intercâmbio de au pair, ele é um intercâmbio super acessível. E ele é um intercâmbio que te permite até multiplicar o seu investimento inicial, o que é bem interessante. Todas as vezes que a gente pensa em intercâmbio, se a gente comparar o valor do intercâmbio de au pair com outros tipos de intercâmbio que a gente vê por aí, a gente vê que é um intercâmbio de baixo custo e de N oportunidades, de N possibilidades. Eu, em 2016, no ano que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu investi um pouco mais de 4 mil reais. Eu jogo alto, às vezes eu digo 5 mil, com tudo que eu gastei. Eu não tive custo com a passagem de ida e nem de volta, na verdade, porque a agência de intercâmbio que arca com essas despesas. Então, o meu investimento no começo foi basicamente tirar o visto, na verdade, o primeiro passo, né, foi tirar o passaporte, tirar o visto, depois fazer a minha carteira internacional de motorista, enfim. Foi uma série de coisinhas que eu tive que fazer e que eu gastei, claro. Mas o meu investimento inicial foi baixo e eu consegui recuperar esse investimento em menos de 3 meses nos Estados Unidos. Então, assim, é muito gratificante, é muito interessante também a gente perceber que o fator financeiro pode não ser uma limitação. O intercâmbio de au pair é interessante por quê? Porque você vai para casa de uma família americana, então você consegue vivenciar ali todos os dias a cultura deles, que esse é o maior intuito de se estar no intercâmbio, eu acredito. E você olha as crianças da família.
Então, em troca disso, você recebe um salário semanal de $196. Eu não sei se esse valor aumentou. Na minha época era 196, algumas famílias arredondam para 200, então vamos dizer que você faça $800 por mês. É muito? Não. Mas contando que você não tem despesas com moradia, alimentação, gasolina, celular, enfim, as despesas do dia a dia que a gente tem numa rotina normal, a gente não tem no au pair. Então esses $800, eles são pra você gastar com você, se você quiser sair com seus amigos, se você quiser comprar coisas, se você quiser viajar. Mas assim, grande parte das pessoas que vão pelo intercâmbio de au pair, elas usam esse dinheiro para viajar. Então é muito bacana, porque você faz um investimento de R$5.000 e você consegue ir para vários lugares dos Estados Unidos e realmente explorar o país, além do fato de estar vivendo a cultura deles diariamente dentro da casa deles, né, morando com eles. Então, eu fui para vários destinos legais, eu fui para Las Vegas, eu fui para Califórnia, eu fui para Flórida, eu fui para Filadélfia, fui para Nova York muitas e muitas vezes, perdi até as contas de quantas vezes eu fui para lá. Fui para Washington. Então, assim, são muitas as alternativas, muitas as possibilidades que a gente tem com esse intercâmbio. Eu resolvi fazer o intercâmbio por uma questão de demanda do mercado de trabalho. Eu sou da área de administração, eu estava na faculdade na época, e eu via, assim, tudo que o mercado ia me exigindo, eu ia cumprindo. Quando eu comecei a faculdade, eu estava num estágio que era legalzinho, mas eu queria um estágio melhor. E eu vi que para isso eu precisava ter um curso de Excel. Corri atrás do curso de Excel, consegui um estágio melhor. Quando eu consegui esse segundo estágio, eu vi que outros amigos meus estavam conseguindo estágios ainda melhores do que eu estava. E eu pensei, eu preciso seguir esse flow, né? Eu preciso almejar coisas maiores para mim. E aí eu comecei a pensar um pouco mais no inglês, mas ainda não tinha começado a fazer o curso. Quando eu entrei nesse estágio, que era o que eu realmente almejava para mim naquele momento, e eu comecei a conversar com as pessoas que trabalhavam na empresa e tudo mais, eu vi que muitas dessas pessoas já falavam inglês. E algumas delas tinham ido para fora do Brasil. Uma tinha morado no Japão, a outra na Nova Zelândia, o outro estava indo pro Canadá. E eu falei, poxa, eu preciso seguir esse fluxo, sabe? Eu preciso seguir isso se eu quiser continuar crescendo na minha área. Então foi o que me moveu, o que me despertou mais interesse de fazer esse intercâmbio. Então, nesse momento que eu tive esse clique, eu falei, vou correr atrás. E foi aí que eu comecei a pesquisar tudo e correr atrás de agência e ligar o turbo no meu inglês, como eu falo sempre. Eu entrei para uma escola de inglês, estudei 1 ano para valer, para poder ir. E quando eu digo sobre a questão da falta de informação que aqui em Goiânia, não só Goiânia, mas em Goiás no geral nós temos, é porque eu nunca tinha ouvido falar desse intercâmbio antes, sabe? Foi numa conversa informal com uma colega e ela soltou que a irmã dela estava pesquisando sobre o intercâmbio, onde ela poderia trabalhar e morar com a família nos Estados Unidos. Foi basicamente essas informações que ela me deu. E assim que eu cheguei em casa, eu escrevi tudo isso no Google e pesquisei e achei o nome do intercâmbio, vi que chamava au pair. E aí eu comecei a pesquisar e assistir uma série de vídeos, sabe? E eu fiquei super curiosa, comecei a correr atrás do inglês mais forte e fui atrás de uma agência aqui em Goiânia, chama World Study, foi a primeira agência que eu fui. Eu cheguei lá pra conversar com a moça que atendia e ela falou, olha, infelizmente a gente só mandou uma menina para os Estados Unidos pelo intercâmbio de au pair até hoje. Então e nem é uma coisa recente, não é o foco da nossa agência, esse intercâmbio e tudo mais. E quando ela me falou isso, eu já fiquei bem desanimada, porque eu não sabia qual outra agência procurar. Porque eu só havia escutado sobre a World Study
até então na internet. E aí uns meses se passaram, a irmã dessa colega minha acabou indo mesmo para os Estados Unidos por esse intercâmbio, e eu troquei uma ideia com essa colega e ela falou: vou te passar o número da minha irmã, e aí você pode pegar mais informações com ela. E ela falou que ela tinha ido pela STB, que é uma agência aqui também de Goiânia, que tem no Brasil inteiro, na verdade. E eu fui lá na STB por curiosidade, enfim, comecei o meu processo lá com eles, dei entrada na agência, paguei a taxa que precisava e tive que fazer um teste de inglês que na época me deu 1 milhão de ansiedades, porque eu não sentia que meu inglês estava bom o suficiente. Mas fiz o teste, passei no teste, e aí eu comecei a preencher o meu application, que é como a gente chama o nosso cadastro numa página online que a agência fornece pra gente. É como se fosse uma rede social, é tudo online. Então você começa a preencher esse application com as suas informações pessoais, com as suas experiências com crianças, você posta fotos, vídeos, e quando você tá com tudo pronto, quando esse application tá pronto, aí as famílias começam a entrar em contato com você. Foi uma fase de muita tensão pra mim, mas foi uma experiência única também, que eu pude, aqui no Brasil, conversar com pessoas lá dos Estados Unidos por Skype, né, enfim. Parece tão difícil, mas deu certo. E eu fui. Eu, na verdade, formei na faculdade em agosto, e quando eu tava com tudo pronto na faculdade, eu falei: agora sim eu posso ir. E em novembro de 2016 eu fui começar essa jornada de intercâmbio, que foi maravilhosa. Eu tenho tantas coisas para compartilhar. Eu quero saber um pouco sobre as curiosidades de vocês, quero os feedbacks de vocês. Obrigada por me assistirem, agradeço muito a atenção de vocês. Vejo vocês logo mais. Tchau, tchau. Os meus amigos eram mulheres.